Programa A Voz do Pastor. Reflexão de Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano da Campanha. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo Diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 4 de setembro, e nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum, na abertura deste mês temático na Igreja do Brasil, que é o mês da Bíblia, cujo livro proposto é o livro de Josué. O evangelho de hoje é o de Lucas 14, 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Meus caros irmãos e irmãs, o Santo Evangelho que nós lemos hoje pode gerar em nós uma certa dúvida, um questionamento, porque as palavras de Jesus, elas nos parecem duras demais para nós seguirmos e cumprirmos o que ele nos aponta. Sobretudo nessa passagem que é o ponto crucial desse Evangelho: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, é uma palavra de exigência de Jesus. Mas nós não podemos interpretar esse trecho como se fosse uma espécie que Jesus está nos opondo aos nossos laços de parentesco. Não, nada disso. Na verdade, Jesus quer que nós o amemos com um amor de despojamento, um amor de renúncia, e ao mesmo tempo que esse amor suponha o carregamento de uma cruz. Essa cruz que nós carregamos a cada dia, que consiste nada mais, nada menos do que servir os nossos irmãos e irmãs, sempre renunciando a tudo que nos prende a este mundo, ou seja, aquilo que muitas vezes aprisiona a nossa alma, como o mundanismo e o materialismo, né? Então, as palavras de Jesus hoje, dirigidas à multidão que o acompanha, certamente fez com que a multidão se sentisse atraída pela doutrina e muitas vezes pelos milagres de Jesus. Então Jesus, ele procede desta maneira, mostrando que o objetivo é nos levar a um discipulado a ele mesmo. E o discipulado a Cristo Jesus, descrito nessas duas parábolas, a do construtor, que antes de começar a erguer sua casa deve calcular se o material que tem é suficiente para construí-la, e não simplesmente lançar os alicerces e não concluir a casa, e ao mesmo tempo desse rei que antes de guerrear contra o outro rei, ele deve calcular se com 10.000 homens ele poderá enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000. Então, devemos também saber parar e refletir diante do Senhor. Na verdade, o que Jesus propõe à multidão e também, sem dúvida alguma, aos seus discípulos, é esta reflexão. E nós temos que pedir a Ele o dom da sabedoria, para que também esses nossos propósitos sejam eficazes no caminho certo que nos leva a Ele. Será que somos capazes de seguir esse Cristo Jesus, renunciando, portanto, tudo aquilo que Ele exige no Santo Evangelho de hoje, e ao mesmo tempo vivendo um pouco o drama da cruz? Então, na verdade, Jesus quer expor a exigência no Santo Evangelho de hoje, tanto, como vos falei, à multidão como também aos discípulos, as exigências para segui-lo. Então é preciso renunciar a si mesmo, aos seus afetos familiares e carregar a cada dia a própria cruz. Aí está o sentido,
da mensagem do Evangelho de hoje. Então, quem não for capaz dessas renúncias, não tem condição também de seguimento a Jesus, tal como acontece com quem muitas vezes pretende, guerrear ou construir uma torre sem as mínimas condições de levar a cabo, essa obra que é iniciada. Então, a parábola de Jesus ela é muito clara, muito objetiva, onde nós podemos colher o sentido da sua mensagem nesse domingo. Então, é importante não simplesmente iniciar uma obra, mas fazer de tudo, lutar para que ela seja plenamente concluída. Assim são os desígnios do Senhor. Muitas vezes nós temos uma vontade, um certo entusiasmo no seguimento a Cristo Jesus, mas depois, quando aparecem as cruzes nesse itinerário de seguimento a Jesus, nós logo desistimos. Então é necessário que tenhamos uma constância de ir até o fim, levar esse projeto do seguimento a Jesus, do anúncio do seu reino até o fim. E para seguir a Jesus nesse discipulado, é preciso, portanto, essa perseverança e, ao mesmo tempo, uma opção radical por ele. Claro que esse é o ideal que Cristo tem para todos nós e que o Santo Evangelho de hoje, longe de nos desestimular nesse discipulado de Jesus, ele quer nos motivar mostrando a realidade da própria sequela Cristo, como nós falamos, do seguimento a Cristo Jesus. Então, que possamos colocar a palavra de Jesus, a sua vida, sobretudo nesse mês que nós estamos iniciando, o mês da Bíblia, colocar no centro da nossa existência. E assim, ouvindo essa sua palavra, meditando essa sua palavra, possamos viver esse discipulado testemunhal de um amor despojado e colocar sempre Jesus Cristo e o seu reino no centro da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz e justiça.